Fala galera do ensino médio, tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certo? O prof espera que esteja tudo bem com todo mundo aí em casa, né? Que estejam saudáveis e que seus entes queridos, sua família também, todo mundo esteja bem, né? E torcendo, né, para que esse momento passe rápido e que a gente possa voltar às nossas rotinas, né, do dia a dia de trabalho, de estudos e, enfim, que a gente possa ter nossa vida normal restabelecida, certo? Então vamos torcer para que isso aconteça, vamos orar, vamos esperar o melhor sempre, né? Porque vai passar, né? Tudo vai passar, todo mundo vai ficar bem. E se vocês tiverem aquele esforço extra agora, né? Se vocês conseguirem manter a cabeça de vocês focada, né? Essas cabecinhas aí bem focadinhas para absorver o máximo de conteúdo, né? Para essas provas que virão aí no começo do ano, que só foram adiadas, tá, gente? Elas ainda vão existir, você precisa estudar ainda, tudo bem? Vai ser melhor ainda, né? Se vocês conseguirem manter esse foco, vai ser muito bom, beleza? Então vamos lá. Galera, nós estamos, né, aprendendo aí, para alguns, revisando o texto dissertativo argumentativo, certo? E o prof vai insistir mais um pouco, que é a redação mais importante, certo? Por isso que eu insisto bastante nela, explico de vários modos diferentes como ela deve ser feita, tá bom? Para que todo mundo consiga aí ter um bom resultado depois, não só no Enem, mas se fizer algum outro vestibular e depois na vida, né, na faculdade e tal, que é muito importante. Tudo bem? Beleza. Galera, então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como ela é corrigida, essa redação, né, os argumentos, o tipo de critério que a gente usa para corrigir, certo? E um pouquinho sobre as temáticas também, e, que já caíram e tal, como elas devem ser abordadas no Enem, e também um pouco sobre os argumentos, né? Como argumentar no texto dissertativo. Beleza. Galera, a prova do Enem vale 1.000 pontos, a redação vale 1.000 pontos, né? Cada prova, o Enem é dividido em 5 provas diferentes, uma sobre ciências da natureza, uma sobre ciências humanas, uma sobre linguagens e outra sobre matemática. Cada uma dessas provas vale 1.000 e a redação também vale 1.000. Então, no total das 5.000, você divide por 5 e tem a sua nota do Enem. Ok? Então, percebam aí a nota da redação, 1/5, né, da nota do Enem. Vale 1.000 pontos, assim como qualquer outra prova de 45 questões. Tá? Uma redaçãozinha só vale o mesmo tanto. Então, por isso que ela é tão importante, por isso que ela pesa tanto na sua nota final. Tá bom? E aí esses 1.000 pontos, eles são divididos em 200 pontos para cada uma das competências que a gente chama, né? Então a competência 1, que é demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita, a competência 2 é compreender a proposta e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, né, o repertório sociocultural, para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, né? Introdução, argumentos e conclusão. A competência 3 trabalha com a questão de relacionar, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, como você une as ideias do começo ao fim do texto. A competência 4 tem a ver com os mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação, ou seja, os conectivos. E a competência 5 com a proposta de intervenção, né? A elaboração da proposta de intervenção para resolver o problema, né? Respeitando os direitos humanos. Traduzindo, galera, o que você estudante, precisa ter em mente, né? As 5 coisas que você precisa saber, que você sabe que serão cobradas na sua redação. Então, a primeira delas, erros gramaticais. E no Enem, galera, é por número. Então, por exemplo, você errou até 3 erros. Você errou uma vírgula, um acento e uma letra errada lá no meio de uma palavra que era com 2 S, você colocou um S só, por exemplo. Só isso não chega a descontar. Você ainda tira os 200 pontos. Mas se você errar 6, de 3 a 6, né, 4, 5 ou 6, aí você já perde 40 pontos. Se for 7, 8 ou 9, você já perde 80 pontos. Tá? E, detalhe, errar 7 coisinhas, contando acentinho, virgulazinha, coisa, não é muito difícil em 30 linhas não, tá? Não é uma coisa muito complicada, não. Então, os erros gramaticais, eles, tipo, você precisa ter bom domínio gramatical. Corrigir seu texto antes de entregar, tá? Os textos que têm nota 1.000, eles são impecáveis na gramática, tá? Não tem erro nenhum, não tem uma vírgula, um acento fora do lugar, tá? Então, precisa revisar o seu texto antes de entregar, tá? Beleza. A segunda competência, então, tem a ver com apresentar argumentos de várias áreas do conhecimento. Lembra que o prof fala que é para citar filósofo, citar sociólogo, um fato histórico, coisas de política, enfim, você precisa citar áreas do conhecimento, tá? E ter as 3 partes, introdução, argumentos e proposta de intervenção. Tudo isso a gente olha na segunda competência, tá bom? A terceira competência
é a ligação entre as ideias do início ao fim do texto. Então, é a produtividade do argumento. Se você não joga um argumento ali no meio, que não serve para nada. Tá? O seu argumento tem que servir para alguma coisa e o tema precisa estar marcado do início ao fim do texto. Então, lá no primeiro parágrafo, você antecipa os argumentos. No segundo e no terceiro, você desenvolve os argumentos. No quarto, você coloca uma proposta de intervenção que resolva o problema apresentado no argumento. Ou seja, o seu texto inteiro tem ligação entre as ideias. Isso é na terceira competência. A quarta competência tem a ver com o uso dos conectivos, então não pode repetir nenhum conectivo, todos precisam estar corretos e variados, tá bom? A quinta proposta. A quinta é a proposta de intervenção completa, né? Se tem o agente, a ação, o modo de fazer, a finalidade e mais detalhamento. Então, quem vai fazer o que, como e para quê, tudo com muito detalhe. Tá? Tem de ter isso para você conseguir a nota máxima na quinta competência, ok? Então, lembra desse quadrinho aqui, ó, dessas coisas aí, tudo isso precisa aparecer na sua redação, ok? Beleza. E aí, galera, esse daí é o Memorex, né, que vocês adoram. Quem está vendo no celular, tira print desta tela. Quem está vendo no computador também pode tirar um print, depois salvar isso no Paint, sei lá. Enfim, salva essa imagem aí no seu computador, manda para o seu celular depois, tá bom? Isso daí é o Memorex. Como é que você lembra da estrutura? O prof, eu já falei várias vezes, se você procurar esqueleto da redação do Enem no Google, você acha 1 milhão de diferentes deles. Mas todos eles têm a mesma coisa. Tem uma introdução, que você antecipa os argumentos, tem 2 parágrafos de argumentos, ou 3 às vezes, e o último lá onde você coloca a proposta de intervenção social. Tá? Todos eles se organizam da mesma forma, a redação, o texto dissertativo argumentativo é muito quadradinho, tá? Ele é assim desde sempre, tá? Desde que existe esse tipo de texto, ele é feito dessa forma, introdução, argumentos, conclusão, resolvendo o problema. Ele é assim, tá? Beleza. Então, você vai colocar o título ali, se for necessário, no Enem não é obrigatório, mas eu sempre peço para colocar, tá? O tema e a frase opinativa, né? Então, sei lá, preconceito racial, um mal que permanece. Pronto. Aí, no primeiro parágrafo, introdução, você coloca um fato histórico, ou um filme, ou literatura, ou alguma coisa que remeta ao tema para apresentar de onde vem o problema, certo? Aí você antecipa os argumentos, né? Então coloca lá, olha, na contemporaneidade o problema X ainda persiste devido ao primeiro argumento e ao segundo argumento. Você antecipa os argumentos que você vai desenvolver depois, tá? Diante disso, e aí coloca a tese, né? É imprescindível agir para que o problema X seja solucionado. Aí você vai colocar sob esse viés, ou nessa perspectiva, ou imerso nesse ínterim. Você vai achar um jeitinho aí, ou em primeiro plano, em primeiro lugar, e vai apresentar o primeiro argumento. Tá? Argumento completo, apresentação, explicação e comprovação, como a gente viu na aula anterior. Dica, aí é a hora de citar os pensadores, citar os fatos históricos, enfim. O segundo argumento, que é no terceiro parágrafo, você coloca demais, outro sim, soma-se a isso, né? Você coloca onde soma. E aí você coloca o segundo argumento, apresentação, explicação e comprovação. Dica, tenta relacionar com o que você colocou lá no começo do texto. Tá? O que você citou lá na introdução no começo, tenta relacionar com esse fato histórico, até colocar mais algum detalhe, até se referir a outra coisa que tem a ver, mas tipo, tenta fazer uma relação e demonstrar o seu repertório sociocultural, tá bom? Seu conhecimento de outras matérias. E aí, chegou no final, você coloca lá, faça o exposto para que o problema X seja resolvido, é importantíssimo, e aí coloca a proposta de intervenção, né? Ali, nesta estruturinha tá, o governo federal promova tal coisa, então, o governo vai fazer alguma coisa, quem e o quê? Por meio de, explica como isso vai acontecer, a fim de, e mostra a finalidade disso. Se quiser colocar mais um, coloca, né? Além disso, a escola deve fazer tal coisa, né? Planejar tal coisa, fazendo isso por meio disso, disso e daquilo, com a finalidade, né? Com o intuito de tal coisa. Com essas medidas, o problema X deixará de ser uma realidade no país. Tá bom? Por que o prof colocou 2 propostas de intervenção ali? Porque você vai apresentar 2 argumentos. Então, você tem que tentar colocar uma proposta de intervenção para resolver cada um dos problemas que você apresentou. Certo? Belezinha? Dado o print aí. Beleza. Vai. De novo, print. Ok. Cidadãos. Aí, eu vou explicar para vocês uma frase, né, que às vezes parece super nada a ver, mas que faz sentido. Olha lá.
pensamento em primeira pessoa e escrita em terceira. O que que isso quer dizer? Pensamento em primeira pessoa e escrita em terceira. Galera, em um texto, né, dissertativo argumentativo, a tese é criada pelo autor, não é? Então, tipo, você vai criar a tese que você vai defender. Se aquela coisa é boa, é ruim, precisa de resolução ou não. É você quem vai fazer isso, certo? É... E aí, você vai escrever esse texto em primeira pessoa ou em terceira? Em terceira. Já falei isso para vocês também. O texto dissertativo argumentativo é escrito em terceira, porque ele trata de um problema que afeta a sociedade, né? Por isso que ele deve ser escrito em terceira. Beleza. Então você pensa em primeira no sentido de que é você que vai criar os argumentos, certo? Você que vai definir quais argumentos você vai trabalhar, você que vai definir quais pensadores, quais fatos históricos você vai citar. Então o pensamento é em primeira pessoa, o pensamento é seu. Só que na hora de pôr isso no papel, tem que ser tudo em terceira, tá bom? Para não parecer que a opinião é só sua, para todo mundo entender que se trata de um problema social, que o foco do texto é explicar o motivo daquele problema precisar ser resolvido, certo? Que isso afeta todo mundo, tá bom? Então, pense em primeira pessoa para escolher os argumentos, para selecionar as informações. Porém, para criar sua tese e seus argumentos. Porém, na hora de pôr no papel, tudo em terceira. Então, em vez de colocar nós somos, você vai colocar as pessoas são. Tá? Em vez de falar assim, olha, eu acredito que o problema é assim, você vai colocar, sabe-se que isso afeta as pessoas desse jeito, tá bom? Os cidadãos, as pessoas, os seres humanos, enfim, a sociedade, tá bom? Tudo em terceira. Show. Galerinha, e aí eu vou relembrar com vocês aqui, né, as temáticas que já caíram no Enem, só para vocês entenderem essa questão de como se trata sempre de problemas sociais, tá bom? Então, o Enem ele sempre vai trabalhar com questões que afetam pessoas na sociedade, várias pessoas, não só uma, tá bom? Então, ó, em 2019, ano passado, foi democratização do acesso ao cinema. Ah, Digão, mas eu vou ao cinema quando eu quero. Tá, só que tem muita gente que não tem acesso. Tem muitas cidades do Brasil que não tem. Para muita gente é caro, tá? O cinema é um negócio caro. Ah, Digão, é quinzão. Tá, é quinzão para você que tem tudo e tem um outro tipo de vida. A maioria das pessoas do Brasil não tem quinzão sobrando para isso. Mal tem que comer alguns, certo? Vivem de salário mínimo para pagar várias contas, a maioria das pessoas no Brasil. É que a gente não para pensar, né, na sociedade de modo geral. A gente acaba pensando sempre na nossa vidinha, né, nosso mundinho cor-de-rosa. Então, galera, é um problema que afeta muita gente na sociedade, sim, né? Essa democratização do acesso, né, que não é democrático no Brasil ir ao cinema. Enfim, galera, em 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Então, como os algoritmos da internet controlam o nosso comportamento, né? Faz a gente pensar de um jeito, faz a gente agir de uma forma, faz a gente comprar certas coisas, né? A internet nos manipula, então foi sobre isso, isso afeta todo mundo. 2017 caiu sobre os desafios para a formação educacional dos surdos. Claro, não te afeta? Glória a Deus. Porém, afeta um monte de gente, então é um problema. E assim por diante, tá, galera? Caminhos para combater a intolerância religiosa, persistência da violência contra a mulher, publicidade infantil, né, publicidade feita para a criança virar consumistinha, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, os movimentos imigratórios para o Brasil, viver em rede, né, o limite entre público e privado no século XXI. Aí, em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. 2009, o indivíduo à frente da ética nacional. Uns temas sérios, né? 2010, 2009. 2008, como preservar a floresta amazônica. 2007, o desafio de se conviver com a diferença. 2006, o poder de transformação da leitura, né? Aí você vai falar da dificuldade, do acesso e tal. 2000, como as pessoas não gostam de ler, enfim. 2005, o trabalho infantil na realidade brasileira, um problema seríssimo também. 2004, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos no meio de comunicação. Já viram que 3 vezes caiu sobre isso? Sobre meios de comunicação, liberdade, manipulação pela internet, é um assunto recorrente. A violência na sociedade brasileira, a violência também cai de vários modos diferentes. Tá? O direito de votar, o desenvolvimento da preservação ambiental caiu aí, depois caiu como preservar a floresta amazônica, tá na hora de cair de novo alguma coisa ambiental, tá, gente? Fica esperto. Em 2020 aí, que vai ser em 2021 a prova, tá na hora de cair algo ambiente, assim, preservação, água, coisas do estilo, tá?
Pode ser, sei lá, pode ser que não seja nada a ver com isso, mas faz tempo que não cai nada de questão, assim, de preservação ambiental, sabe? Beleza. Galera, os direitos da criança e do adolescente, sobre criança cai sempre também alguma coisa, cidadania e participação social e viver e aprender, que foi o primeiro lá em 1998, um tema super amplo, né? Viver e aprender, meu, imagina escrever essa redação, dá para escrever sobre qualquer coisa no universo. Por isso, galera, que a gente tem de ler o texto de apoio, tá? A gente sempre tem de ler o texto de apoio para entender o que do tema exatamente ele quer que a gente aborda, tá? Então nunca deixe de ler o texto. Beleza. Galera, como que você constrói a tese? Né, você terminou de ler lá a proposta, aí você terminou de ler o texto de apoio, você vai falar assim, vou criar uma tese, né? Então, o que precisa ter numa boa tese? Primeiro, galera, é lógico que você precisa indagar, né, a possibilidade de amenização ou resolução do problema apresentado. Né, e essa tese precisa ser clara e objetiva. Então, de algum modo, você precisa falar assim, olha, isso aqui é um problema por isso e isso precisa de resolução. Essa é a tese. Tá? Você antecipando os seus argumentos e falando por que aquilo ali é um problema rapidamente, depois você vai desenvolver isso com bastante calma. Né? Mas você antecipando os argumentos e falando que aquilo ali é um problema que precisa de resolução, isso é uma boa tese. Ok? Beleza? Então, olha um exemplo de uma tese boa. Eu coloquei uma introdução de uma redação nota 1000. A utilização dos meios de comunicação para manipular os comportamentos foi de 2018. Não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar que os principais impactos da população, com destaque a influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Então, percebam aí que ele traz, né, no começo da introdução ali, quando começou esse problema, né? Então, quando começou esse problema de manipular dados aqui no Brasil, ele já cita ali 1937 com Getúlio Vargas, ali tipo, divulgando uma notícia falsa para manipular as pessoas, né, para elas compreenderem por que de um governo ditatorial. Aí ele fala que nos dias atuais isso continua acontecendo e explica, né, que isso precisa de resolução. Aparece ali em algum momento, na antepenúltima linha, e por isso demandam intervenções. Ou seja, ele fala que esse problema precisa de solução, certo? Isso é uma tese bem construída. Ele indaga a possibilidade, né, de resolução do problema. Ok? E já antecipa seus argumentos, né? Ele fala que, por que precisa de resolução? Porque influencia nos hábitos de consumo, nas convicções pessoais das pessoas, né? Dificulta, né, a construção da autonomia intelectual, enfim. É isso que ele vai desenvolver no texto dele depois, tá? Então essa é uma boa tese. Digão, mas aquela sua tese lá, que eu coloco assim, ó, diante disso é imprescindível. Cara, aquela tese, por isso que eu não gosto de Memorex, tá? Aquele jeitinho de fazer dá certo, dá muito certo, só que ele é muito didático, entendeu? Ele é muito decoreba, assim. Você não precisa necessariamente escrever daquele jeito. Desde que na sua tese apareça ali, ó, tipo, demanda uma intervenção, ou seja, precisa ser feito algo para resolver o problema, desde que apareça de algum modo, já é suficiente, tá? Você não precisa ficar preso àquele Memorex. Ah, digam, mas eu preciso. Na minha cabeça eu sempre faço assim, sempre do mesmo jeito, sempre dá certo. Ótimo, tudo bem. Mas não é obrigatório, tá? Desde que tenha tudo, seu jeitinho de escrever é bem-vindo. Beleza. E aí, o prof vai mostrar para vocês alguns recursos para vocês usarem nos argumentos, né? Então, o que você pode usar de argumento bom, bem bom, assim, né? O primeiro, eu já coloco logo de cara o que eu acho mais importante, tá, gente? Que é a citação, a autoridade. Então, nós já vimos que todos os textos nota 1000 do Enem cita um ou dois pensadores. Cita um pensador, um fato histórico e mais alguma coisa. Tá? Então, é sempre bom você fazer referências ao seu repertório sociocultural. Tá? Então, o argumento de autoridade, quando você explica o seu argumento e depois cita alguém para comprovar, é o melhor argumento, não tem jeito. Tá bom? Então, olha um exemplo aí. Somado a isso, né, que seria ali o terceiro parágrafo, o segundo argumento, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser utilizados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas
é utilizada como artifício para dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells. O que caracteriza a internet como um ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade de uso da internet como instrumento de politização. Então, lembra que ele falou lá no começo do Getúlio Vargas, que ele publicou uma notícia falsa sobre um manifesto comunista e isso para poder introduzir a ditadura? Aqui ele está falando praticamente a mesma coisa, né? Só que ele está explicando isso. Ele está explicando que a internet, ela consegue contaminar a autonomia das pessoas e assim eles conseguem introduzir pensamentos, né, deliberar sobre política, fazer as pessoas pensarem de um jeito só, certo? Manipulando os dados que são colocados para as pessoas na internet, tá? Então, percebam como é um argumento bem elaborado, bem explicadinho, mostra, tem relação com o que ele disse lá no começo do texto, tá? E ele cita ali o sociólogo Manuel Castells. Ele faz uma citação de autoridade aí para justificar o pensamento dele, tá bom? Beleza. Galera, este argumento aqui é aquele argumento assim, ele ajuda, né, ele informa também, cita alguma instituição, alguma coisa assim, mas ele não é tão forte, que é o senso comum, né, a verdade universal. Então, por exemplo, sabe-se que quem tem o nome incluído no SPC passa por uma situação constrangedora. Sendo assim, aquele cujo nome foi inserido indevidamente nesse cadastro tem direito à indenização por danos morais. Vamos supor que fala um texto lá sobre os desafios para pagar as contas em dia no Brasil, né, como as pessoas são endividadas e tal. E aí você quer citar alguma coisa ali sobre o SPC, né? O nome, quando tá com o nome sujo, quando não paga as contas. Isso daí, galera, é uma informação que tem no site da Receita lá, tem no site do banco, tem qualquer Google da vida. Então, é uma verdade comum, todo mundo sabe disso, que quem tem o nome no SPC passa por uma situação constrangedora, certo? Beleza. É um argumento muito bom? Não é um argumento muito bom. Muito, assim. Digam, mas eu não consegui pensar em nada, meu, sobre esse tema de não pagar conta. Tá, então você pode usar uma informação que tem ali, mas assim, tenta colocar com as suas palavras, tenta explicar muito bem, tá? Explicar bem melhor que isso aqui, tá? Porque senão fica um negócio muito fraco, tá? Beleza. Galera, o argumento por comprovação é bom também, desde que você tenha esses índices qualitativos, né, desde que vocês consigam comprovar com números, dados estatísticos, essas coisas. Só que também não é o melhor tipo de argumento, tá? Ele só é bom se ele vier vinculado a outros tipos de argumento, como de autoridade, assim por diante, né? Então, olha lá, de acordo com o IBGE, que nos últimos anos, por meio do censo, tem tentado quantificar o percentual de mudanças nas famílias brasileiras por meio do censo, apareceu 2 vezes, realizado em 2010, percebeu-se que 28.647 lares possuem formação moderna, diferente da construção tradicional de marido, mulher e filhos consanguíneos, né? Se fosse falar sobre modelos familiares, no século XXI. Galera, aí tem dados, né, numéricos ali, né? Então, um número específico. Você só pode colocar esse tipo de coisa se você tiver no texto de apoio, para dar uma colinha lá, porque você não pode inventar número, tá, gente? Se for colocar algum número que você conheça, que não está no texto de apoio, precisa falar a fonte, tá? Se é dado do IBGE, de qual censo tem que saber, tá bom? Então, se você não sabe o número, fala assim, ó, milhares de pessoas todos os dias passam por uma situação X, tá bom? Usa um número genérico, mas não vai inventar número, pelo amor de Deus, tá? E aí o argumento por causa e por consequência. Esse aqui é o argumento que a gente mais usa. E tem de usar mesmo, tá? Você tem de apresentar as causas e as consequências daquele problema, com as suas palavras, tá? Isso é importantíssimo no texto, inclusive no texto nota 1000. O que acontece? Na redação nota 1000, além de você explicar com as suas palavras, você precisa comprovar isso com um fato histórico, comprovar isso com o pensador, tá? Então, é muito importante que vocês apresentem esses argumentos de causa e consequência e tentem vincular a um outro tipo de argumento junto. Tá vendo que esse está curtinho aí, ó? 4 linhas? Poderia ter mais umas 4 linhas explicando isso, comprovando com outra coisa, certo? Com o pensador, por exemplo, né? Então, olha aí um argumento. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas estão cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. Então, ele apresenta ali uma consequência, né? Por que as pessoas... Uma consequência
as pessoas ficarem expostas a uma gama limitada de dados. Isso acontece por quê? Porque há mecanismos, quais são as causas disso, né? Mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. Então, tem causa e tem consequência aí, certo? Agora você teria de explicar por que isso é um grande problema e tentar comprovar, certo? Então, você tem de falar, né, que os algoritmos da internet, eles buscam os seus gostos, nananá, pode fazer as pessoas se tornarem consumistas, e aí tem aquela busca pelo prazer de ter, você pode citar o Marx lá, o fetichismo, enfim, você pode encontrar uma forma, né, de justificar isso, tipo, essas consequências aí, esse problema, né, falar por que ele realmente é um problema, comprovar com alguma coisa, com algum pensador e assim por diante. Tá? Digão, eu ainda não tenho bagagem suficiente de filosofia, sociologia e história para conseguir sair comprovando assim as coisas. Eu sei, tá? Então tem que ter um pouco de calma. Isso você vai aprendendo conforme você vai fazendo, tá? Conforme você vai passando os anos escolares, você vai melhorando. Se você já está no terceirão e não sabe dessas muitas coisas ainda, você tem formas de buscar isso, tá? Tem muita citação que você pode utilizar, tá? O prof vai trabalhando com vocês sempre nos temas, né? Os pensadores e tal, que vocês podem usar, mas vocês podem sair pesquisando aí, né? Dar uma lida e tal, né? Beleza. Galera, espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí. Quem já sabe, né? Espero que tenha reforçado seus conhecimentos, que tirado alguma dúvida que tenha ficado para trás aí, tá bom? E a partir da próxima aula, a gente vai treinar mais um pouco, né? De texto dissertativo e argumentativo para quem já fez e para quem nunca fez, vai começar a fazer, tá bom? É isso aí. Então, um beijo, um abraço, se cuidem. Espero que fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.